Eu sempre achei que trabalho honesto traz dignidade. Foi assim que fui criada. Minha mãe dizia que quem cuida da casa dos outros carrega o coração limpo, e eu acreditei. Desde os 13 anos, trabalhei de tudo: lavando roupa, limpando, cuidando de criança. Nunca me envergonhei. Pelo contrário, me orgulhava de poder sustentar meus filhos com o suor do meu esforço. Quando recebi a proposta daquela casa, achei que era o começo de um tempo melhor. Era grande, bem cuidada, no bairro rico da cidade. A mulher que me contratou parecia simpática. Me chamou de minha filha já na primeira conversa. Disse que precisava de alguém para ajudar com a limpeza, com o almoço, com as roupas. Você vai ter um quartinho só seu, com banheiro. A gente valoriza quem trabalha direitinho aqui. E eu acreditei. Meus olhos brilharam quando vi o quarto, não por luxo, porque não tinha, mas porque tinha uma cama só para mim e uma janela que dava para o jardim. No começo, tudo parecia certo. Os patrões viajavam bastante. A mulher cuidava dos negócios da loja de roupa da família e vivia falando no telefone. O marido, calado, quase sempre de terno, andava devagar pela casa, com aquele olhar que parecia medir tudo, mas, educado, nunca me tratou mal. Me chamava do moça e dizia que eu era discreta, que gostava do meu jeito quietinho. Eu me sentia aliviada por ter encontrado um lugar onde podia respirar. Trabalhava muito, sim, mas estava acostumada. A comida era boa. O quarto era limpo. Os filhos do casal já eram crescidos e quase não ficavam em casa. De início, achei que tinha dado sorte. Até comecei a juntar dinheiro de novo. Sonhava em ajudar minha filha a terminar os estudos. Mas o silêncio da casa, aquele que no começo me dava paz, menos começou a me apertar. Foi numa quarta-feira à tarde que senti pela primeira vez. Eu limpava o chão da sala. O patrão tinha voltado do trabalho mais cedo. A esposa tinha saído. Ele apareceu na porta e ficou ali, me honrando. Eu disse boa tarde. Ele respondeu com um sorriso seco. E depois disse: Você faz as coisas com muito cuidado. Gosto disso. Senti um arrepio que não soube explicar. Passei o pano mais rápido. Ele se afastou, e eu segui meu dia tentando não pensar muito. Afinal, era só uma frase. Coisa de patrão cordial. Na semana seguinte, ele apareceu de novo no meio da faxina. Mesmo horário, mesmo canto. Dessa vez, me ofereceu um suco. Disse que ninguém cuidava tão bem daquela casa como eu. Repetiu: Você é diferente. Eu sorri sem graça. Recusei o suco e voltei ao serviço. Comecei a perceber um padrão. Ele sempre estava em casa nos dias em que a esposa se ausentava. Passava a andar mais devagar, me observava por entre as portas, inventava desculpas para ir até a cozinha, onde eu estava. Às vezes perguntava se eu precisava de ajuda a menos, e antes que eu respondesse, já estava ao meu lado. Tocava de leve no meu ombro. Você está com dor aqui? E sem esperar resposta, já pressionava com a mão. Eu dizia que não precisava. Ele sorria e dizia: É só um carinho. Você merece. A primeira vez que ele trancou a porta foi num sábado. A esposa tinha saído para visitar os pais. A casa estava vazia. Ele disse que queria conversar. Estava com umas ideias de organização da sala. Quando percebi, a chave já tinha girado. E a sensação dentro de mim era de que o ar havia sumido. Ele não encostou em mim naquele dia, mas ficou perto, perto demais. Sussurrava: Você é uma mulher especial, sabia? E quando eu tentava mudar de assunto, ele colocava a mão no meu braço e dizia: Calma, calma. Só estou conversando. Não precisa ter medo. Eu disse que tinha trabalho, que precisava sair. Ele demorou a abrir a porta. Naquela noite, não dormi. Comecei a perceber que a bênção que achei ter recebido era, na verdade, uma prisão, com paredes claras e silêncio sufocante. Mas não contei para ninguém, porque quem ia acreditar? Eu precisava daquele salário. Precisava manter minha filha na escola. E ele era um homem conhecido, respeitado. Ninguém jamais imaginaria nada vindo dele. Então, fiz o que tantas fazem. Fingi que estava tudo bem, mas por dentro, alguma coisa começou a morrer. E ali, no chão daquela sala trancada,
minha história deixava de ser só de trabalho e passava a ser de sobrevivência. Depois daquele sábado, comecei a andar mais devagar dentro da casa. Não por preguiça, por medo. Olhava 2 vezes antes de entrar em qualquer cômodo. Passava pano com a porta aberta, fechava o quarto por dentro mesmo. Durante o dia, Elna me fez nada direto naquela primeira vez. Mas o clima mudou. O jeito que ele me olhava não era mais o de um patrão observando o serviço. Era como se estivesse me estudando, como se estivesse esperando a hora certa, e ela veio. Na segunda-feira seguinte, a esposa dele viajou a trabalho. Eu fui chamada para limpar a estante da sala, aquela de vidro, perto do barzinho. Ele apareceu do nada. Disse que eu estava esfregando, com muita força, e que era preciso carinho, como nas coisas vivas. Riu, um riso frio, veio por trás de mim e encostou a mão na minha cintura. Eu gelei, me afastei rápido. Ele fez que não entendeu. Calma, moça. Só estava ajudando. A mão ainda pairava no ar, como se tivesse sido arrancada pela minha recusa. Fiquei muda, só abaixei a cabeça e voltei para o serviço. Por dentro, eu gritava. A partir daquele dia, os toques se multiplicaram, sempre rápidos, sempre sem querer. Esbarrava no meu braço na hora do café. Pousava a mão no meu ombro quando eu lavava a louça. Apertava meu pulso para ver se estava bem alimentada. Tudo com sorriso, tudo com aquele olhar que me deixava com náusea. E eu engolia, porque sabia que a qualquer reação minha, a culpa viria para mim. Eu era a empregada. Ele, o dono da casa. As palavras doces viraram rotina. Dizia que eu era muito dedicada, bonita no jeito dela, calma como mulher de verdade. No começo, essas frases vinham entre sorrisos, depois, entre sussurros. E então, nas sombras dos cômodos fechados, comecei a perceber que ele sempre escolhia momentos de fragilidade. Quando eu estava agachada, limpando, quando eu estava sozinha, estendendo o lençol. Quando eu estava abaixada varrendo o quarto do filho, ele testava limites. E eu fingia que não percebia. Mas o corpo sente, e o corpo guarda. Comecei a dormir mal, acordava assustada com qualquer barulho. Tinha pesadelos com portas trancando sozinhas, com vozes no escuro dizendo que era só um carinho. Perdi o apetite, emagreci. Minha filha perguntava se estava tudo bem. E eu dizia: é só cansaço, filha. É o trabalho. Mentia para proteger ela, e mentia para me proteger de mim mesma. Um dia, enquanto lavava os banheiros, ele apareceu com uma camisa aberta. Disse que estava com calor. Sentou na privada fechada e ficou me olhando lavar o chão. Não falava nada, só olhava. Eu tentei sair. Ele bloqueou a porta. Disse que precisava de um momento de carinho, com alguém que realmente estivesse por perto. Naquele dia, eu chorei escondida no quartinho de empregada, de raiva, de nojo, de impotência. Pensei em ir embora. Mas para onde? Como deixar a única fonte de renda da minha casa? O aluguel, o material da escola da minha filha, o gás, a fara do IMS, tudo dependia daquele salário. E ele sabia disso. E foi aí que eu entendi. Ele fazia aquilo porque sabia que eu não tinha para onde correr. Os elogios, os toques, as coincidências, era tudo parte de um jogo sujo, planejado, escondido, sob a aparência de gentileza. E todo dia que eu voltava para o trabalho, era um dia a mais que ele ganhava nesse jogo. Mas mesmo fingindo que não via, eu comecei a anotar, em pedaços de papel, em cantos da mente, em pequenos detalhes. Eu não tinha força para enfrentar, mas estava juntando coragem. E quando ela chegasse, não ia mais ser com silêncio, ia ser com prova, e com voz. Não sei ao certo quando ele parou de disfarçar. Acho que foi no dia em que deixei de sorrir com as piadas, ou talvez no dia em que parei de responder, obrigada aos elogios dele. Foi como se ele tivesse sentido que o medo em mim já era tão grande, que ele não precisava mais fingir, era só empurrar, e eu cederia. Naquela sexta-feira, ele esperou a esposa sair para o salão de beleza, menos como sempre fazia. Eu estava organizando a cozinha, guardando os potes nos armários altos. Foi quando ele entrou, silencioso como um ladrão. Encostou na porta e girou a chave. O som da fechadura me deu enjoo na hora. Era um estalo curto, mas dentro de mim pareceu uma explosão.
Ele olhou para mim como se nada fosse. Disse: a gente só vai conversar. Você é da casa, já. Não precisa desse medo todo. É só um carinho. É só um carinho. Essa frase começou a me perseguir. Ele dizia como se fosse uma coisa boa. Como se eu tivesse sorte de ser notada por ele. Como se fosse um privilégio, um prêmio. Algo que eu devia aceitar com gratidão. Eu tremia. Tentei sorrir. Tentei manter a compostura. Mas minha mão suava. Meu corpo inteiro endurecia. Ele se aproximou devagar. Fez que ia ajudar a guardar um pote. Pegou minha mão seguro-fã. Não com violência, menos com controle. Um controle ensaiado, frio, treinado, para parecer cuidado. E disse de novo: você é da casa. Pode confiar. Mas a porta trancada dizia o contrário. Ela gritava que eu estava presa, que não havia saída, que não tinha testemunha, que ninguém ali me veria, que se eu gritasse, o som não sairia das paredes grossas da cozinha. Minha mente corria. Pensava na minha filha. Pensava nos boletos. Pensava nas contas de luz. E pensava, acima de tudo, que se eu reagisse, talvez perdesse tudo. Então, eu fiz o que já havia aprendido a fazer. Engoli o pânico. Soltei a mão. Com calma. Disse que precisava pegar o frango no freezer antes que estragasse. Ele riu. Disse que eu era danada. E destrancou a porta, corri para o quarto. Tranquei por dentro. Respirei fundo. Tremia tanto que demorei para conseguir deitar. E ali, deitada na cama fina daquele quartinho, comecei a entender que ele não ia parar enquanto eu ficasse. Ele não ia parar a cada semana. A audácia dele crescia. Às vezes deixava a toalha cair de propósito quando saía do banho. Às vezes me chamava até o quarto, com desculpas absurdas, que a cortina estava torta, que o armário estava com cheiro. Estranho, em todas as vezes, ele ficava entre eu e a porta. E em todas, eu dizia: tá tudo certo, patrão. Vou ver depois. Eu usava essa frase como escudo, como se repetir isso me tornasse invisível, mas não era a invisibilidade que eu queria. Era. Comecei a me questionar se eu aguentaria até minha filha terminar a escola, se eu conseguiria sobreviver, sem enlouquecer. A ideia de ir embora me parecia impossível, e denunciar. Denunciar quem? Um homem respeitado, com nome, com dinheiro. Eu, uma empregada sem estudo, sem família por perto, sem prova, quem me ouviria? Mas, mesmo ali, no fundo do desespero, algo em mim começou a mudar. Não sei explicar direito. Foi como se, de tanto engolir o medo, ele começasse a queimar por dentro. Não de forma destrutiva menos, mas como brasa que se acende aos poucos. Uma vontade de não morrer calada. Uma decisão silenciosa de que se um dia eu saísse dali, não sairia de cabeça baixa. E se eu sobrevivesse, ele ia ouvir minha voz. Nem que fosse a última coisa que eu fizesse. A primeira vez que pensei em falar foi quando tive um pesadelo tão real que acordei gritando dentro do quartinho de empregada. O grito saiu como um soluço engasgado, mas suficiente para me deixar de joelhos no chão frio, com o rosto coberto. Senti no corpo inteiro a cena que tinha sonhado. Eu trancada, sozinha, sendo puxada pelo braço enquanto a porta batia e trancava de novo. Não era apenas um sonho, era uma repetição do que ele fazia. O meu medo já não estava nas dias. Ele invadia as noites. Na manhã seguinte, tomei coragem. Ele tinha saído cedo para jogar tênis, como fazia toda quarta-feira. Eu vesti meu uniforme com o coração aos pulos. Respirei fundo na cozinha e fui até o quarto da patroa. Bati devagar. Ela disse para entrar. Estava sentada na penteadeira, passando creme no rosto, com os cabelos presos por uma tiara. Parecia tranquila. Eu tremia. Dona Helena, posso falar com a senhora um instante? É, sobre o seu marido. Ela virou de leve, com uma sobrancelha arqueada. Ele tem passado dos limites comigo. Limites? Ela franziu a testa. Ele me encosta, me tranca na cozinha. Fica dizendo que é só carinho, mas eu não me sinto segura. E eu te com medo. Muito medo. Silêncio. Por um segundo achei que ela ia me abraçar. Achei que ela ia se levantar com raiva e descer as escadas gritando o nome dele. Mas ela apenas deu um suspiro e voltou os olhos para o espelho. Você sabe o quanto a gente te ajudou, né? Sim, senhora. Colocamos comida na sua mesa.
deixamos você trazer sua filha, te demos teto, cama, salário. Nunca te tratamos mal. Sam, eu agradeço muito, mas ela virou para mim com os olhos duros. Então não venha querer aparecer agora. Tá entendendo, mas dona Helena, você quer o quê? Que eu brigue com meu marido por causa de uma história que nem prova tem? Quer destruir um casamento feliz? Você acha que ele olharia para você se não fosse por pena? Me atravessou. Dona Helena, eu não tô inventando nada, eu só. Ela se levantou, arrumando o roupão no corpo. Se você repetir essa mentira mais uma vez, tá fora da caça. E boa sorte arrumar outro lugar para morar com sua filha. Não, havia raiva nos olhos dela. Havia cálculo. Ela sabia, talvez não dos detalhes, mas sabia, e preferiu ignorar. Preferiu manter o conforto, o status, o silêncio, porque para ela, o escândalo era pior que o crime. Saí do quarto, com a garganta seca. O corpo tremia, mas não do medo, de incredulidade. Eu achava que o pior já tinha acontecido, que o abuso em si era o fundo do poço, mas percebi que ninguém viria me salvar, que eu estava completamente sozinha. Isso foi o abismo. Voltei para o meu quartinho e sentei na beirada da cama. Minha filha estava na escola, graças a Deus. Peguei o terço que eu deixava pendurado no cabide e segurei com força. Chorei baixinho. Não queria que a vizinha ouvisse, não queria que ninguém visse a fraqueza, mas doía demais. A partir daquele dia, não havia mais margem para ilusão. A casa era um teatro. Cada elogio da patroa, cada almoço de domingo com os amigos, cada oração que faziam juntos à mesa, era uma peça. E eu, a figurante que sabia demais, foi quando comecei a entender que se eu quisesse sair viva daquilo, teria que ser por minha conta. Ninguém viria me defender. Nenhuma mulher rica ia me acolher. Nenhum vizinho ia bater a porta para perguntar se estava tudo bem. Era eu por mim mesma. E essa decisão não veio com raiva. Veio com uma calma estranha, como quando a gente sente a água fervendo antes de transbordar, silenciosa, inevitável. Era só uma questão de tempo até eu fazer alguma coisa. E no fundo, mesmo naquele dia terrível, uma parte de mim já tinha começado a planejar. A vergonha tem um jeito cruel de se instalar. Ela não chega como um grito, nem como uma pancada. Ela vem como poeira, fina, quase invisível, mas vai cobrindo tudo aos poucos. Foi assim que comecei a me calar. Não porque aceitei, mas porque a vergonha me convenceu de que o problema era eu. Nos dias seguintes, aquela conversa com a patroa, passei a andar como se pisasse em cacos. A qualquer deslize, parecia que eu seria jogada na rua, com uma sacola de roupas nas mãos, e minha filha pela mão. Eu sorria, servia café, limpava os tapetes, abaixava os olhos quando ele entrava no cômodo. Tudo com uma obediência que não vinha do respeito, vinha do medo. No começo, eu ainda me olhava no espelho, tentando me lembrar que não era culpada. Não fui eu que pedi, não fui eu que me tranquei naquela sala. Não fui eu que inventei essa tortura, mas a voz dele já estava dentro da minha cabeça. Aquelas frases que ele dizia: você é da casa, é só um carinho. Você me provoca sem perceber. Começaram a parecer possíveis. Será que eu fiz algo errado mesmo? Será que algum gesto meu foi mal interpretado? A mente da gente, quando apanha calada, vira inimiga. Passei a me vigiar o tempo todo. Os sorrisos ficaram mais curtos, as palavras, mais ensaiadas, evitava até encostar no braço do sofá, quando ele estava por perto, com medo de parecer provocativa. Sim, essa era a palavra que martelava na minha cabeça. Ele a usava como veneno, e eu a bebi como se fosse minha culpa. Até minha fé começou a balançar. Eu, que sempre rezava antes de dormir, parei, a ajoelhar no escuro e falar com Deus. Passou a me dar mais vergonha do que conforto. Como olhar para cima se eu não conseguia nem me encarar no espelho? Minha filha percebia que algo estava errado. Ela dizia que eu estava triste, cansada, diferente. E eu inventava. Dizia que era trabalho demais, que estava com dor nas costas, que o tempo seco me deixava com dor de cabeça. Não queria que ela crescesse sabendo o que eu vivia. Queria poupá-la menos, mesmo sabendo que, no fundo, ela já sentia, algumas noites, sozinha no quartinho,
Eu chorava tanto que o travesseiro amanhecia úmido, não de lágrimas frescas menos, mas do acúmulo. Chorava como quem sangra por dentro, como quem grita sem som, porque o silêncio era minha prisão, mas também era minha única proteção. Parei de sair nos domingos de folga. Não ia mais na igreja nem no mercadinho da esquina. Evitava os olhares, os convites, até os sorrisos dos vizinhos, porque tinha medo que alguém percebesse, que vissem a sujeira que eu carregava por dentro, que me julgassem antes de ouvir aquela caçaeira bonita, por fora, portão alto, fachada, com plantas, varanda grande. Mas, por dentro tudo era mofo, medo e mentira. E eu era o fantasma que servia o almoço e lavava os pratos sempre calada, sempre curvada. Um dia, ouvi ele comentar com um amigo que tem mulher que se faz de vítima para chamar atenção por dentro, porque era exatamente isso que a patroa me acusou. E talvez naquele momento algo tenha se partido de vez. Ali, naquele riso disfarçado dele, percebi, enquanto eu me escondia, ele vivia livre. Enquanto eu sangrava em silêncio, ele se empanturrava de orgulho. E ninguém, absolutamente ninguém, suspeitava. Foi quando entendi, ou eu ficava ali, morrendo em vida, ou fazia algo. E foi nesse abismo que nasceu uma centelha. Um pensamento que veio pequeno, mas cresceu rápido. Eu vou mostrar para o mundo quem ele é. Mas eu não faria com gritos. Não usaria palavras que poderiam ser negadas. Eu sabia que ninguém me ouviria de novo. Então, decidi que minha verdade viria com prova. Impossível de ser ignorada. Impossível de ser apagada. Porque se a vergonha era minha companheira até aqui, agora era a vingança que começava a acordar comigo todos os dias. A decisão de reagir não nasceu da coragem. Ela nasceu do cansaço, do enjoo, do momento exato em que meu corpo já não aguentava mais fingir que era só mais um dia de trabalho. Eu queria fugir, desaparecer, apagar tudo, menos. Mas sabia que fugir seria carregar essa dor comigo para sempre. Então, eu não quis apenas sair daquela casa. Eu quis sair com justiça. Foi numa terça-feira à tarde. Estávamos sozinhos. A patroa tinha saído com as crianças para o dentista. Ela me chamou na sala com aquele tom arrastado de sempre, como quem está prestes a fazer algo que já sabe que não terá consequências. Eu hesitei. Ele insistiu, disse que precisava de ajuda com os cabos da TV. Entrei, o cheiro da sala me enjoava. Era sempre o mesmo. Mistura de perfume caro com podridão moral. Quando a porta bateu atrás de mim, meu estômago revirou. Eltrek, como sempre. Só que daquela vez, ele não disse nada, apenas veio direto. As mãos pesadas, o olhar, sem freio. Me empurrou contra o sofá, dizendo que eu estava muito tensa e que ele ia me ajudar a relaxar. Dessa vez não foi só toque. Não foi só insinuação. Foi violência. Saí daquele cômodo com a alma rasgada. E pela primeira vez com ódio. Ódio por ele, por ela, por mim, por todos que sabiam menos ou fingiam não saber. Naquela noite, fui até a casa da vizinha da frente, Dona Jacira, e pedi um favor. Disse que minha filha queria gravar um trabalho de escola e precisava de uma câmera simples. Ela me emprestou um modelo antigo, daqueles que parecem uma caixinha preta. Eu testei, vi que funcionava e levei comigo. Não contei a verdade, mas ela me olhou como quem sabia. No dia seguinte, enquanto limpava o armário da sala, colei a câmera atrás de uma das estantes, entre uns livros que ninguém tocava. Toxei ligada, em modo contínuo, com o cartão de memória dentro. Nossa, se ia pegar algo, mas eu sabia. Se eu não registrasse, ninguém nunca acreditaria. E ele voltou. Claro que voltou. Ele sempre voltava. Na sexta-feira, quando a patroa saiu para buscar os filhos na escola, ele apareceu com a camisa meio aberta e aquele sorriso podre que já não me causava mais medo, só nojo. Fez os mesmos gestos, as mesmas frases, a mesma encenação de sempre, mas não sabia que naquela sala, além de mim, tinha agora alguém assistindo em silêncio. Foi a última vez que ele me encostou. Quando terminou, saiu como se nada tivesse acontecido. Eu fui até a estante e desliguei a câmera com as mãos. Corri para o meu quarto, fechei a porta
e chorei. Mas dessa vez, chorei diferente. Não de dor, não de vergonha. Chorei como quem enterra o medo, como quem começa a se despedir do silêncio. Na madrugada, transferi o vídeo pro meu celular. Assisti uma única vez, me tremendo por inteiro. Não conseguia acreditar no que via, menos mesmo sendo eu ali. Era como se estivesse assistindo a outra mulher, uma estranha que parecia comigo, mas que eu queria abraçar. Pedi perdão por ter demorado tanto para protelar. No dia seguinte, folga, de sábado, levei o celular comigo até o centro. Procurei a mesma assistente social que me ajudou uma vez com o cadastro do Bolsa Família. Disse que precisava falar e que, dessa vez, eu tinha prova. Ela me recebeu numa sala pequena, com uma garrafinha de água na mesa e um olhar que me fez sentir, pela primeira vez em muito tempo, como alguém que importa. Entreguei o celular, disse poucas palavras e deixei ela assistir sozinha. Quando terminou, ela não disse nada, mas o que vi nos olhos dela me deu força para continuar, porque pela primeira vez, alguém me ouviu sem me julgar. No mesmo dia, ela me acompanhou até a delegacia da mulher. Lá, registrei tudo, fiz exame, dei depoimento, entreguei o vídeo, era oficial. Eu não estava mais sozinha. Naquela noite, dormi com a alma em guerra, mas era uma guerra diferente, era uma guerra justa. Era a luta por mim mesma, e pela primeira vez, eu sabia que tinha chance de vencer. Algumas portas demoram a se abrir, outras a gente precisa escancarar com o que tem. E eu, pela primeira vez, tinha algo, não era só a minha palavra cansada e gaguejada pela vergonha, era a imagem, o som, a verdade nua, crua, cravada, em pixels, e dor. Era o meu grito preso, agora visível. E ninguém mais poderia dizer que eu estava confundida no dia em que levei o vídeo à delegacia da mulher. Senti o tempo andar diferente. Não sei se foi o nervosismo, ou o silêncio daquelas paredes brancas, ou o som do meu coração, batendo no mesmo ritmo dos passos que me levavam até lá. Eu não me sentia forte menos, mas também não era mais a mesma. Havia algo novo dentro de mim. Indignação, um tipo de raiva que não destrói, mas acorda. A assistente social me esperava na entrada. Me recebeu com um abraço curto, mas firme. Vai dar certo, ela disse. Pela primeira vez, a frase não me soou vazia. Acompanhei ela até a sala de atendimento. Lá dentro, uma policial de voz firme me pediu para contar tudo. Contei, sem gaguejar, sem abaixar os olhos. Mostrei o vídeo. Ela assistiu calada. Depois, chamou outra mulher. Em poucos minutos, havia 3 mulheres, uniformizadas naquela sala, todas em pé, todas com o olhar parado na tela. Quando acabou, ninguém disse nada por um tempo. Vamos registrar tudo agora mesmo. Uma delas disse. A outra completou. Você é muito corajosa. Eu balancei a cabeça, mas não disse nada, porque ainda não me sentia corajosa. Me senti cansada. Me sentia cheia. O boletim foi registrado, o vídeo copiado, e o processo começou. Descobri que aquele tipo de prova, infelizmente, era rara. Muitas mulheres chegam ali com histórias parecidas menos, mas sem vídeo, sem apoio, sem ninguém que acredite. O que você fez muda tudo, me disseram. E eu entendi. O silêncio só é conveniente para quem machuca. Nos dias seguintes, fui chamada para mais depoimentos. Compareci ao Instituto Médico Legal, fiz exames, repeti os fatos com frieza, os detalhes, os horários, as frases que ele dizia. Cada vez que eu falava, era como arrancar uma farpa, mas limpava. A repercussão foi mais rápida do que eu imaginei. A delegada responsável pelo caso pediu medida protetiva. A justiça concedeu. Ele foi intimado. A casa onde eu trabalhava já não era mais segura para mim. Menos. Então, fui abrigada por um programa de proteção. Dormi na casa de acolhimento por 3 semanas. Mulheres diferentes, histórias diferentes, mas a mesma dor de fundo. E entre elas, me senti parte de algo. Pela primeira vez em meses, não era a única. Nesse tempo, a investigação avançou. Descobriram que não era a primeira denúncia contra ele. 2 funcionárias anteriores haviam reclamado de comportamentos parecidos, mas foram demitidas
antes que pudessem dizer qualquer coisa com firmeza. Uma delas morava em outro estado. A outra, ninguém sabia onde estava, mas agora, viria, estava ali, e isso mudava tudo. Enquanto isso, a patroa, menos aquela que disse que eu queria aparecer, apareceu na delegacia com um advogado. Tentou dizer que eu era instável, que tinha crises, que inventava coisas. Tentou desmentir tudo, mas bastou apertar o play novamente, e os argumentos dela evaporaram como perfume barato. A delegada me chamou num canto e disse, com franqueza, se dependesse só do que ela disse, talvez duvidassem de você. Mas com esse vídeo, com a frieza dele, com sua postura, não tem como negar. Na semana seguinte, ele foi chamado para depor e negou. Negou com todas as palavras que conhecia. Disse que era uma armação. Disse que o vídeo era montagem. Que eu queria vingança. E a justiça, com aquela lentidão de sempre, ouviu tudo com calma. Mas já estava claro. Ele tremia, suave. Ele não tinha mais controle da narrativa. No abrigo, a psicóloga me ajudava a organizar meus sentimentos. Eu ainda tinha medo de sair na rua. Ainda olhava por cima do ombro, mas agora eu sabia que não era culpada, que esse tipo de consciência é o começo da liberdade. Foi então que a notícia vazou. Não sei quem contou, não sei se foi alguém da delegacia ou uma das funcionárias que ainda morava na vizinhança. Só sei que em poucos dias, o vídeo começou a circular. Gente comentava nas redes. É ele mesmo? Nossa, nunca imaginei. Olha o que ele fazia com a funcionária, a casa bonita virou escândalo. O patrão respeitado virou monstro público. E a patroa sumiu da igreja, sumiu do grupo do bairro, sumiu das redes. Eu estava escondida, protegida, mas não calada. Dei um depoimento para um canal de apoio às vítimas. Falei com o rosto coberto, mas com a alma limpa. Não queria fama, queria justiça. E agora, ela estava chegando. Como uma maré lenta, mas, ele chegou ao tribunal de cabeça erguida, como se nada tivesse acontecido, de terno bem passado, barba feita, cabelo ajeitado com gel. Os passos lentos, ensaiados, como quem acredita que ainda controla a própria imagem. Era o mesmo homem que, por meses, trancava a porta com um sorriso nos lábios e me deixava menor a cada gesto. Mas agora, ele não tinha mais o controle do espaço. Eu o observei, do lado de fora da sala, pela fresta da porta, antes de ser chamada. Sentada no banco de espera, meus dedos tremiam. Era um tremor diferente, não de medo, era uma vibração de tudo, o que eu contive por tanto tempo, prestes a explodir. O advogado dele chegou, atrasado, cumprimentou o juiz com falsa cordialidade. Tentou, ali mesmo, desqualificar o caso como exagero, drama de empregada insatisfeita. Mas o juiz, experiente de olhos atentos, pediu silêncio. Vamos ver as provas, ele disse. Fui chamada. Caminhei pelo corredor, como se meus pés estivessem enraizados no chão. Não era mais aquela mulher que cochichava com vergonha. Eu tinha vivido o suficiente em silêncio. E agora, eu falaria? A promotora me guiou pelas perguntas, falei tudo, desde o primeiro toque inofensivo, passando pelos elogios constrangedores, pelas portas trancadas, pelas desculpas imundas disfarçadas de afeto. Não chorei. A voz firme, os olhos fixos. Quando ele tentou rir debochado, o juiz cortou na hora. Aqui não é lugar para ironia. O advogado de defesa insistiu em dizer que era tudo mentira, que eu queria me vingar por ter sido demitida, que eu havia manipulado imagens, mas quando o vídeo foi autorizado a ser exibido, no telão, o silêncio caiu como um peso, a sala escureceu. E ali, diante de todos ele se viu. Na tela, lá estava ele, com a mesma camisa clara, os mesmos gestos, a mão escorregando no meu braço, o carinho que durava segundos a mais do que o aceitável. A frase, você é da casa, o sorriso, o tranco da porta. A câmera escondida mostrava só o bastante. Não precisava mostrar mais. Bastava ver a minha postura, encolhida, tensa, o medo nos olhos. A voz trêmula dizendo que precisava sair para lavar a louça menos. E ele negando, segurando o meu pulso. Quando o vídeo terminou, ninguém na sala parecia respirar. O juiz foi o primeiro a se mover.
Tirou os óculos, passou a mão no rosto. Tips, olhou pra ela, não com raiva, mas com aquele tipo de desprezo que só se reserva a quem teve todas as chances de ser decente e escolheu o caminho oposto. Ele tentou se explicar. A voz falhou. Diz que era brincadeira. Disse que nunca passou disso, que eu nunca havia reclamado, mas ninguém escutava mais. Porque a verdade tem um som próprio, e uma vez que você ouve, não dá para fingir que não ouviu. O juiz pediu para que ele ficasse em silêncio. O promotor pediu medidas cautelares. O advogado dele tentou reagir, mas a sala já tinha virado contra ele. Algumas pessoas, no fundo, murmuravam. Um repórter anotava tudo, sem desviar os olhos. A própria esposa dele, sentada na primeira fila, saiu sem dizer uma palavra quando viu o vídeo. Levantou devagar, olhou para ele uma única vez e virou as costas. Eu voltei ao banco, com a alma lavada. Pela primeira vez, eu o vi pequeno, e não era por estar diante da justiça, menos era porque, naquele momento, ele já não tinha nenhuma máscara. Era só ele, exposto, cru, indefensável. O juiz adiou a sentença para outra audiência. O caso seria encaminhado ao Ministério Público para análise formal de denúncia por assédio e cárcere privado. A polícia já investigava outros possíveis episódios com outras funcionárias, mas ali, naquele dia, algo mudou de vez. Quando saí do fórum, a imprensa me esperava. Não quis dar entrevista, mas uma mulher, que segurava um cartaz com os dizeres "A gente acredita em você", me abraçou, choramos juntas. Portney, era só a minha história, menos era a história de muitas, que nunca puderam contar. Naquela noite, dormi, em paz, pela primeira vez em anos. Porque ele tinha visto. E todos tinham visto. A verdade não era mais só minha. E agora, ninguém mais poderia calar. 2 dias depois do tribunal, voltei àquela casa. Não porque eu queria menos, mas porque precisava. Minhas coisas ainda estavam lá. Minhas roupas, meus documentos, até as fotos antigas da minha filha que eu escondia dentro da gaveta da despensa, como um pedacinho de dignidade naquele lugar. Quando a patroa atendeu o portão, os olhos dela não procuraram os meus. Ela estava com a expressão dura, como quem foi ferida, não por mim, mas pela vergonha que agora batia em sua porta. Você tem 5 minutos, ela disse, sem olhar para mim. Entrei em silêncio. A casa estava do mesmo jeito, mas com um ar de vazio que nunca tinha sentido antes. O patrão não estava lá, e pela primeira vez, o ambiente que antes parecia opressor, agora me parecia pequeno, frágil, como uma mentira mal contada. Subi as escadas, recolhi minhas roupas, enfiei numa sacola qualquer. Ouvi os passos dela atrás de mim, como quem vigia uma estranha. Quando desci, ela cruzou os braços e falou menos como quem quer deixar feridas. Na saída Voca destrua. Nossa família acha que vai viver bem depois disso? Deus está vendo, viu? Respirei fundo. Por um momento, quase respondi, quase deixei a raiva me dominar. Mas não valia a pena. Aquela mulher não queria ouvir a verdade. Nunca quis. Ela preferia acreditar no conforto da mentira do que na dor que se arrastava dentro daquela casa de "está vendo". Sim, eu disse. Foi ele que me deu coragem de colocar aquela câmera. O silêncio foi um tapa mais forte do que qualquer grito. Ela se calou. Eu caminhei até a porta, com a sacola no ombro, e olhei uma última vez para aquela sala, onde eu tinha morrido em silêncio tantas vezes, onde aprendi a andar leve, para não incomodar, a calar, para não causar, e Sorier, comios, olhos vermelhos. Mas agora eu saía diferente. No portão parei. Ela ainda estava na porta, me olhando como se eu fosse um erro que deveria ser esquecido. Você nunca mais vai trabalhar em lugar nenhum decente. Sabia? Ela disse. As pessoas vão saber quem você é. Virei o rosto para ela. Sorri. Um sorriso leve, quase triste, mas firme. Elas já sabem. E mesmo assim, tão do meu lado. Quando virei as costas, senti o peso saindo dos meus ombros, como um lençol molhado sendo arrancado, depois de anos de tempestade. Não carregava mais vergonha, nem culpa, nem o medo, que me fazia baixar a cabeça,
até para falar bom dia. A rua parecia mais clara, o sol batia forte no asfalto, e até o barulho da cidade parecia me acolher. Caminhei até o ponto de ônibus com a cabeça erguida. Era só uma mulher, com uma sacola nas costas, mas dentro de mim havia algo novo: justiça, respeito, liberdade. No caminho, o celular vibrou. Era uma mensagem da assistente social, que me atendeu no primeiro dia. Disse que uma organização não governamental estava oferecendo um curso de cuidadora, com bolsa, e se eu quisesse, podia começar semana que vem. Respondi com um sim tremendo. Depois, chorei. Ali, mesmo no banco da parada, enquanto o ônibus não vinha, eu não sabia tudo o que viria depois. Ainda teria luta, ainda teria reconstrução, mas o pior já tinha passado. A dor já não era mais um segredo que eu escondia no olhar. Agora, ela era cicatriz menos daquelas que a gente mostra com orgulho, porque sobrevivência também é vitória. E naquele dia, mesmo sendo despedida com desprezo, eu saí pela primeira vez, com dignidade. Dizem que a liberdade chega como um vento leve, desses que a gente quase não sente, mas que mudam tudo por dentro. No começo, eu não percebia que estava livre, continuava acordando assustada, olhando para a porta fechada, com um coração disparado. Continuava ensaiando respostas na cabeça, como se ainda precisasse justificar minha existência. Mas com o tempo, o medo foi perdendo a força, a vergonha evaporou como fumaça, e ficou só o silêncio bom, menos aquele que a gente encontra quando a alma para do glitter. Fui fazendo minha vida com calma. O curso terminou, arrumei trabalho numa casa de idosos, um senhor lá me chamou de filha no segundo dia. A cuidadora antiga me disse: "Seu jeito é tranquilo, da paz." Eu sorri. Era a primeira vez que alguém dizia isso de mim. Antes, meu jeito era invisível. Agora, era cuidado. A organização não governamental me indicou para outros cursos. Aprendi a mexer com planilhas, a responder e-mails. Nada disso eu imaginava antes. A vida simples que eu levava agora parecia minha pela primeira vez. Não era mais sobre sobreviver no silêncio dos outros. Era sobre escutar minha própria voz menos e segui-la, mesmo com medo. E, enquanto eu construía meu mundo, ele desabava no dele. Fiquei sabendo por uma reportagem. Um site de notícias locais publicou o caso. Empresário acusado de abuso é condenado após vídeo viralizar. O nome dele estava ao La complete shame, esconder nada. E ali, naqueles parágrafos, o mundo inteiro viu o que ele tentou esconder por anos. Outras mulheres apareceram depois. 2 ex-funcionárias, uma estagiária, até uma vizinha que dizia que sempre achou ele estranho demais, com moças novas. O castelo caiu. A empresa foi vendida às pressas. A esposa pediu separação. A filha cortou relações. Vi tudo isso de longe, como quem assiste um filme de uma vida que não é mais sua. Não senti prazer, mas senti justiça, que é diferente. Justiça não é vingança, é equilíbrio. É quando a verdade encontra seu lugar. Hoje ele mora sozinho. Dizem que não sai mais de casa, que evita olhar nos olhos de quem cruza na rua, que responde processos, que toma remédio para dormir, e que vive perguntando o que aconteceu com o mundo. Mas ele sabe sim, porque o mundo só enxergou, por fim, aquilo que ele tentou esconder debaixo do tapete da arrogância. Enquanto isso, eu sigo. Voltei a visitar minha filha com frequência. A gente faz feira juntas. Rimos de besteira no caminho. Ela disse outro dia: "Mãe, você tá diferente. Parece leve." E correct. Porque leveza era um peso que eu nunca achei que teria o direito de carregar. Tenho planos agora, pequenos, mas meus. Quero montar uma pequena empresa de cuidadoras. Ajudar outras mulheres que, como eu, já se sentiram presas num quarto com a porta trancada e ninguém para ouvir. Hoje eu sou livre, não rica, não famosa, não poderosa, mas livre. E para quem já foi silenciada, isso vale mais do que qualquer título. E ele vive dentro do nome que tentou apagar o meu. Vive cercado pelas próprias mentiras, com o espelho como única companhia. E talvez a pior prisão seja essa: não ter mais ninguém para mentir, além de si mesmo.